Olá, estamos começando mais uma edição do seu BMC Connection, um programa que traz vários temas que estão rolando aí no mercado financeiro para uma roda de conversa, abordando sempre de forma leve e descontraída. O tema de hoje vai ser o mito da racionalidade. O que é melhor, agir com razão ou com emoção no mercado financeiro? É uma questão que rende muita conversa e para isso eu convidei um time de feras para estar aqui com a gente hoje. Quero apresentar primeiro o Nelson Costa, que é um amigão, o cara é um fera, está aqui com a gente, já teve em outras ocasiões. Nelson, ele é investidor voraz, ele é retail trader por profissão, é um atleta, ele é corredor, é um Ironman, cheio de histórias para contar e conhece muito aí. Ele é doutor em filosofia também. E é isso. Obrigada, Nelson, por estar com a gente. Prazer é todo meu, Giovana. Mais uma vez estar aqui com você, mais uma vez com o Dr. Marcos e com o grande professor Mikhail, ao qual eu tenho muito respeito e conheci através do nosso grande mestre, o Palex. Gente séria, de compromisso do mercado financeiro. Boa noite a todos. É isso aí, sempre com nomes fortes aqui na BMC, principalmente no BMC Connection, que a gente sempre reúne gente bacana aqui. Professor Marcos Bulcão, filósofo, atleta também, é corredor, ele é trader, escritor, doutor em filosofia pela USP, com mestrado na Université de Paris, pós-doutorado em psicanálise na University of London, tem 5 livros publicados na área acadêmica. Atualmente ele tem dedicado os seus estudos de psicologia de mercado e também para o papel das emoções na tomada de decisões, que é uma coisa muito presente na vida do investidor. Ele acorda de manhã, já tem que tomar uma decisão, qual direcionamento eu vou dar. Enfim, obrigada, professor, mais uma vez por estar aqui com a gente, seja bem-vindo. Obrigado, Giovana, prazer sempre estar com o Nelson, com você. Mikhail, prazer em conhecê-lo, tenho certeza que teremos um bom debate aqui hoje. Isso vai render bastante. Vou apresentar o nosso convidado de hoje também, Mikhail Maximil, falei certo? É isso aí. Ele é analista de CNPI, da instituição Palex. Também é super profissional, está aqui com a gente, conhece muito, enfim, tem muita história para contar dos alunos que ele atende também nesse mundo de investimentos. Mikhail, obrigada por estar aqui com a gente. Valeu, Giovana. Obrigado pelo convite também, Nelson. Agradeço aí as palavras que você colocou aí. E vamos conversar, vamos trocar uma ideia, né? Tem muita coisa interessante para passar para as pessoas também. É verdade. A nossa conexão de hoje é Rio de Janeiro, né, Mikhail? Tá muito calor aí? Um pouquinho, né? Começando. Maravilha, é isso maravilha. Aí. Inveja total. É verdade. O professor Marcos está em Montreal, Canadá. Tá frio? Tá frio. Menos 15 básico. Tá suave, tá confortável. O Nelson tá no estado de Nova York, hein? Isso. Tá em New York. Isso, bem frio por aqui também. Eu também tô sentindo frio. Queremos estar no Rio de Janeiro com o Mikhail. É isso aí, eu estou no estado de Massachusetts, eu estou em Boston e essa é a nossa conexão de hoje. Bom, como eu falei, o nosso tema é mito da racionalidade, a gente vai aí conversar bastante sobre agir com razão ou com emoção no mercado financeiro. O que é melhor, o que não é, como tomar essa decisão, né? Vou começar com o professor Marcos, mas a gente vai conversando. Professor, que pergunta é essa, né? O que é melhor, agir com razão ou com emoção na hora de investir, na hora de tomar uma decisão? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Opa! Bom, na verdade, quando a gente pensa na tomada de decisões, acho que todo trader gostaria de ter é que não somente a tomada de decisão seja boa e feita com razão, mas que ela possa ser consistente e ela possa suportar a pressão do tempo, né? Suportar a pressão das incertezas que o mundo traz para a gente. Então, acho que o nome do jogo de um trader profissional que vai ganhar dinheiro no longo prazo é consistência. E a coisa que atrapalha mais a consistência de um trader é justamente quando as emoções atrapalham, entram em cena para mudar uma decisão que ela foi feita previamente. Então, acho que a conversa de hoje é muito para ver exemplos e casos mais concretos
de como a gente pode fazer um plano, tomar uma decisão que parece super sólida, feita com razão, e, na verdade, no primeiro vento contrário, a gente se deixa levar pela emoção e muda de decisão de uma hora para outra, e isso atrapalha bastante nossas atitudes. Isso pode ser bastante pertinente mesmo. Nelson, concorda? O que você acha? Sem sombra de dúvidas, principalmente no mercado, que hoje em dia todo mundo tem a fórmula mágica e esquece de comentar os fatores que estão por trás. A gente não só leva a análise técnica para dentro do mercado, mas a gente traz a bagagem de família, experiência de vida, do dia a dia. Tem toda uma série de fundamentos que vão junto com o ser humano por detrás do computador. E naquele momento, às vezes, muitos farão dinheiro numa simples análise e outros ficarão para trás porque o dia deles, as emoções dele estão conturbadas de alguma situação, algo que aconteceu. E com isso, né, ele se perde e vai ali eliminando as possibilidades de sucesso. Olha, obrigada, é isso mesmo. Mikhail, eu acho que eu queria antes que você explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo como que você desenvolve o seu trabalho, e aí eu vou te perguntar se você também já vivenciou isso, já viu muito disso no seu trabalho. Como é que acontece aí? Então, eu faço parte agora da instituição ATPalex, né, que é uma instituição bem séria, né, do mercado financeiro. Ela é reconhecida, né, pelas pessoas que operam mesmo, né, pessoas físicas que operam no mercado brasileiro, onde a gente sabe que tem uma taxa, né, de insucesso, vamos dizer assim, de aproximadamente 95%. Então, é bastante difícil a gente tratar esse tema com os brasileiros, porque a grande maioria perde dinheiro e a gente acaba ficando, entre aspas, desacreditado. Então, é algo que a gente, né, está tentando transformar, né, essa mentalidade das pessoas físicas para o mercado de renda variável, de forma especulativa. É uma forma que você tem, uma forma de você variar, né, a questão de você fazer o investimento. Então a gente tem uma sala ao vivo, né, onde a gente faz o acompanhamento de alguns assinantes, de alguns alunos durante o pregão. Então, que infelizmente, né, a maioria das pessoas começam pelo day trade. Né? O day trade é uma operação que você começa e termina no mesmo dia. Então são operações que têm uma probabilidade, vamos dizer assim, que tecnicamente ela tem uma probabilidade menor de acerto do que uma operação de swing trade. Então você começar já com uma probabilidade menor de acerto, você precisa, né, você tem duas possibilidades. Ou você já tem uma noção da sua técnica sabendo dessa probabilidade menor, ou então você vai acabar se perdendo no meio do caminho. Então, quando a gente se perde no meio do caminho, a gente começa a falar sobre a questão da psicologia, né, do controle de emoções dentro das operações. Né? Então, a gente tenta fazer, né, tentar fazer com que as pessoas não tirem o pé do chão e também não se desesperem. Então, a gente tenta usar as nossas experiências a esse favor, nesse caso. Sim. Professor Marcos, como que a pessoa consegue se preparar? Ela acordou de manhã, o investidor... É óbvio, né? A primeira coisa que faz é se atualizar para ver como é que foram as bolsas no mundo inteiro, com certeza assistindo a BMC, o BMC News, que acontece de manhã, né? Se atualiza e vai para o mercado. Como se preparar, ainda mais no cenário atual que a gente vê, com inflação variando, com várias surpresas que a gente vê, variante Omicron mexendo muito nos papéis também. Como que o investidor pode se preparar aí no começo do seu dia? Psicologicamente. Um mantra que eu repito sempre é você tentar fazer coisas que você reduzam sua incerteza, né? Então, o trader, eu acho que uma boa coisa para ele reduzir as incertezas é justamente ele criar uma rotina de trabalho, uma rotina e protocolos para a sua ação. Então, ele vai ter uma rotina em que ele acorda, ele vai tomar o seu café da manhã, ele vai se colocar no estado mental mais calmo, levemente animado, e vai fazer a preparação, vai fazer o estudo de mercado, vai preparar o seu trade, e com isso ele vai eliminar as primeiras variáveis de incerteza que ele possa ter para o seu trade. Depois que ele coloca o seu trade, aí ele manter a cabeça fria para respeitar os planos. E por isso a importância dos protocolos é crucial, né? Acho que a gente não pode nunca overestimate a importância dos protocolos, que é o que vai manter a nossa mente um pouco mais focada naqueles resultados que a gente quer atingir. Não pode perder a concentração no negócio. Tem que ir predisposto, mas tem que ficar alerta, é isso, Nelson?
Não, com certeza. A partir do momento que você entende essa complexidade, não só psicológica e de influência social, porque o mercado tem uma influência social enorme em cima daquilo que você analisou ali, tecnicamente falando, e nisso o professor Micael é um dos mais excelentes analistas que tem no Brasil. Eu particularmente tenho um respeito enorme por ele, e ele tem me ajudado também com isso. Eu acho que o que falta daí, da segunda via, nesse sentido, seria uma, como se diz, uma atitude desse investidor, ou desse rapaz que vai fazer o trader, ou essa moça, de conseguir se estabelecer numa linha única. Por exemplo, um dos cases que eu posso comentar aqui, alguns anos atrás eu decidi simplesmente seguir um ativo, simplesmente um papel. A partir do momento que eu comecei a seguir esse papel, eu sabia quem eram os investidores por trás, quem vendia, quem comprava, porque eu nunca fui um trader viciado, fixado naquilo noite e dia. Eu fui um investidor assíduo. E um dos segredos era simplesmente acompanhar esse segmento específico e ter a capacidade de perceber nas oscilações sociais o que estava acontecendo e manter posição e retirar posição diante disso. Claro, sempre com a ajuda de analistas, né, da equipe. Ou seja, 3 pontos. A partir do momento que você conhece as vertentes sociais, psicológicas, filosóficas que determinam o mercado. Segundo, a análise técnica, que é fundamental nesse setor. E terceiro, o seu comprometimento com seus investimentos. Naquele momento, então, você tem um tripé de possibilidade de superar, né, de cair fora desses 95% que estão perdendo espaço no mercado. Sim, a gente... É interessante você falar isso, Nelson, de escolher um instrumento ou um papel para seguir, porque com isso você reduz exatamente um elemento muito importante, que é você reduzir uma das variáveis, né? Você pode se concentrar e focar, e é muito comum esse erro, principalmente nos iniciantes, querer olhar todos os papéis, todas as oportunidades do mundo e querer abraçar o mundo todo de uma vez só. E se você abraça o mundo de uma vez só, sua mente vai literalmente passear de um ativo ao outro e nunca vai ser capaz de conseguir manter e criar uma clareza bastante boa para a sua decisão, né? E aí... É verdade. Micael, toca, é isso aí mesmo. Já teve alguma experiência de você mudar a ideia do seu aluno, de chegar, não faça isso, vamos começar do zero, vamos restartar, tua cabeça está muito voada, né? Tá lá na lua, já passou por isso? Não, com certeza. Isso aí é algo que acontece diariamente, né? A gente observa que o mercado, ele te dá centenas de oportunidades toda hora, todo dia ele vai te dar centenas de oportunidades. A questão toda que vocês colocaram aí na mesa é a questão de nós termos método, né? Ou então outra palavra, ser metódico, né? Se você observar, por exemplo, um gato, né? Você vê que todo dia ele vai fazer sempre a mesma coisa. Ele nunca vai sair dessa mesmice. Se ninguém mexer no gato, o gato vai fazer exatamente a mesma coisa todo dia, né? E outra coisa também importante é você ter a disciplina. Então, a partir do momento que você tem essas duas características ali, você precisa, né, se conhecer. Então, a partir do momento que você sabe que você é uma pessoa disciplinada e você consegue ser uma pessoa que vai respeitar tudo aquilo que você tem que fazer todo dia, você não tenta sair seguir esse plano, né? A gente consegue sim, tá? Porque, infelizmente, o mercado se você entrar no mercado de day trade, por exemplo, se você descer o tempo gráfico, cada vez que você desce um tempo gráfico de 60 para 15, para 5, para 2, para 1 minuto, a quantidade de entradas que existem vai multiplicar. Então, basta as pessoas pararem para pensar que você não precisa aproveitar todas as oportunidades. Vai ter centenas de oportunidades durante o dia. Você tem que parar e esperar a oportunidade, aquela oportunidade que você não precisa olhar com tanta técnica. A melhor oportunidade do dia é aquela que vai aparecer na tela do computador e você falar, caramba, que entrada linda. E você só vai conseguir ver essa entrada se você não está se machucando psicologicamente, né? Mentalmente, emocionalmente ali, com as outras operações que não valiam a pena. Então é óbvio que a gente precisa ter essa calma na hora de operar. Muita gente não tem, ansiosa, não se conhece, entendeu? Aí entra tudo a questão das emoções. É isso que eu ia perguntar agora para vocês três. Eu vou jogar e vocês que se virem agora para explicar isso. Como saber em que momento eu
posso usar a emoção ou posso usar a razão, porque é muito difícil você ter esse controle. Você fez um plano, um planejamento, como o professor Marcos sempre defende, né? Você, antes de começar, você tem que ter o planejamento ali do que você vai fazer, o desenho. E você não pode sair daquilo. Só que se você está vendo um outro cenário se formando, qualquer pessoa se sente tentada a sair daquele plano e mudar, falando, não, vou seguir minha intuição, eu acho que ali vai ser uma tacada de mestre, uma coisa, não sei se sorte é a palavra certa para mercado financeiro, não é? Mas em que momento saber e decidir, não, eu vou pela razão, ou não, eu vou pela emoção, porque eu acho que estou sentindo que ali vai ser a vitória do dia. Como saber? Né? Posso começar, gente? Opa, com certeza, vai com lá. certeza. Então, assim, eu sempre peço para as pessoas, né, se conhecerem antes de começar no mercado financeiro. Eu fui um caso ao contrário disso. Eu comecei no mercado financeiro, estudei muita parte técnica e quando eu comecei a operar, né, eu não tinha tanto essa visão emocional, né, das minhas características, né? Então isso acabou afetando muito minhas decisões, porque eu tinha técnica, né, eu tinha estudo, eu focava no estudo, mas na hora de operar eu não conseguia, às vezes, né, manter uma operação, ou seja, eu deixava que as emoções tomassem conta nesse momento, importantíssimo. Então eu acabei vendo que eu não era tão disciplinado como eu imaginava, eu não era uma pessoa organizada como eu imaginava. Então isso acabou que o mercado me ensinou, mas me custou muito caro. Então a primeira coisa que eu peço para as pessoas é não se iludirem, não mentirem para si mesmo, para saber exatamente quem você é, entendeu? Porque se você é uma pessoa que tem, se você sabe, né, não minta para você mesmo. Você tem medo de perder dinheiro, né? Qual medo, qual o nível de medo que você tem? A partir dessa primeira pergunta, você já começa a guiar qual a forma que você vai ver o mercado financeiro. Dependendo dessas perguntas a serem respondidas, de repente nem para o mercado especulativo talvez você consiga trabalhar de forma com uma alta performance, vamos dizer assim, né? Então isso depende muito, entendeu? Das características das pessoas. Se você ama muito aquilo ali, você pode até mudar, entendeu? Mas é importante a pessoa se conhecer. Senão você vai acabar sempre trabalhando, colocando a emoção na frente da razão e acaba, resumindo, causando uma indisciplina que você vai acabar saindo do eixo e você não vai se performar bem, não adianta. Não adianta. Eu acho que, né, não sei se os nossos amigos aí concordam ou não, mas gostaria de Não, esse é um depoimento você. maravilhoso, Micael. Eu me identifico também, aconteceu isso comigo, eu passei vários anos, eu escapei até com ileso de uma primeira fase em que eu investia sem me conhecer, sem fazer as perguntas certas em relação a investimento. Felizmente, eu estava num investimentos mais de longo prazo, então eu me permitiu escapar um pouco mais ileso disso. Mas, com o tempo, o que eu percebi foi que realmente havia instrumentos para dentro do investimento na Bolsa de Valores que eram compatíveis com a minha personalidade e outros que eram menos compatíveis. E eu percebi, por exemplo, que uma das coisas que eu acabei me especializando, que é para fazer trades com spread, com a arbitragem estatística, era porque eram trades que a flutuação do mercado impactavam menos o meu desempenho no trade. E isso casava com minha personalidade. E, por exemplo, day trade, ficar vendo o price action ali na minha tela, ali no dia a dia, eu não consigo. Por exemplo, é um instrumento que eu não gosto de trabalhar, porque mexe comigo de uma forma que minhas emoções acabam tomando a melhor parte de mim. Então, eu preciso me conhecer para entender que day trade, por exemplo, não é um instrumento para meu dia a dia como trader. Giovanni, o que eu acho interessante, principalmente para os telespectadores nesse momento aqui, e no momento que estamos vivendo no mercado financeiro agora, num todo, não só Ibovespa, não só S&P, e principalmente fora desse contexto, no mundo de exploradores, aonde que eles estão usando termos técnicos, explorando principalmente o mercado de criptomoedas, essas coisas, é entender que os três casos que você tem aqui, vocês têm o professor Micael, o professor Marcos e eu, que nós somos casos não de sucesso de 50% de lucro diário. Nós passamos pela dor, entendeu? Sofremos aí como traders, como investidores,
a violência do mercado, ou seja, o mercado ele é neutro, entretanto, essa violência é produzida pela gente, né, na nossa atitude toda, nessa incoerência toda que a gente vai vivenciando no dia a dia. A gente reconhece esse ponto, eu acho que a mensagem principal é reconhecer esse ponto. Buscamos ajuda para ter o quê? Um feedback melhor sobre a situação que nós tínhamos e criamos, de certa forma, cada um dentro do seu padrão, uma coisa que eu tenho conversado até com o Marcos Bulcão, uma espécie de código. Nós até conversamos semana passada sobre um grande exemplo da televisão brasileira, americana, que está passando, começou novamente agora, que é a história do Dexter. Dexter, ele é um serial killer que ele mata as pessoas, que ele tem aquilo impregnado dentro dele porque ele foi vítima cruel de uma situação na vida dele, e no final ele passa a matar as pessoas, então, de qualquer forma, até que seu padrasto, através de um sistema psicológico, com a ajuda de uma psicóloga, desenvolve um código para que ele possa utilizar de uma forma, assim, entre aspas, benéfica, onde que ele não mata mais agora as pessoas boas, para, como se diz, alimentar esse problema dele emocional, esse problema psicológico. Ele mata agora as pessoas más, aonde ele, então, evita, né, vamos colocar entre aspas assim, uma doença pior, uma situação mais complexa, onde que pode gerar, assim, outros... uma forma de um bode expiatório, né, que ele já está fazendo errado, mas o exemplo que eu quero dar é que o código do Dexter é como se fosse para um trader a seguinte questão: a gente já está num local que, como o nosso amigo o professor Micael fala, é tiro, porrada e bomba. Ali a coisa está acontecendo, ali não vão dar o espaço para você, e você necessariamente vai precisar de um código. Seja ele bom ou ruim, mas você tem um código que você sobreviva àquela situação. Então, eu acho que vale a pena salientar aqui que nós três somos frutos, estamos no mercado financeiro hoje, de casos extremamente assim, complexos. Ninguém teve aqui sucesso, e isso o mercado muitas vezes não gosta de falar. O mercado financeiro só fala de sucesso, fala da Ferrari na garagem, as pessoas querem continuar comprando coisas no shopping center, depois fazer um trader, e outros traders colocam no Instagram que estão comprando 600 mil contratos, aquela coisa toda, e no final as pessoas sérias ficam para trás, né? E o pessoal não quer buscar informação e coerência nesse jogo todo. É uma armadilha, né? Inclusive, a gente sempre faz um alerta, busca informações, e principalmente os investidores recentes que estão entrando para esse universo maravilhoso do investimento, né? Tire o dinheiro da poupança, vem investir. Então, a primeira coisa é vá buscar informação, pesquise. Tem muita gente que, como você falou, né, Nelson, vai para as mídias, para as redes sociais, cria lá um perfil e começa a fazer propaganda, faz uma foto com a Ferrari, e isso seduz muitas pessoas e acaba sendo uma armadilha, né? E aí gera toda uma problemática. Se a pessoa vai na onda sem ser racional, né, sem ter um planejamento, sem ter informação e conhecimento, ela pode cair numa armadilha aí de dar um passo errado, investir errado por inexperiência e gerar todo um problema psicológico, um problema emocional, um problema social, entra aí depressão, entra o sentimento de ser fracassado. Isso é muito sério, não é, professor? Você que está sempre lidando com esse tema. A questão da gente observar, né, que é natural do ser humano querer se espelhar em pessoas que são bem-sucedidas, né? Então, a partir do momento que a pessoa, entre aspas, acaba tentando iludir uma terceira pessoa por ela falar que ela se dá bem na vida do mercado financeiro porque ela está tirando foto com um carro muito caro, acaba induzindo essa pessoa assim: vou seguir essa pessoa porque eu quero ser também uma pessoa sucedida e ter um carro importado na garagem. Então, isso é normal, né? É questão de psicologia, mas não acho isso, eu, pelo menos particularmente, não acho isso certo, tá? Eu acredito que a gente precisa ter uma educação financeira onde a gente consiga passar informação para a pessoa. Eu não preciso mostrar
a melhor parte da minha casa quando estou fazendo um vídeo aqui para vocês, por exemplo. Eu estou fazendo onde eu normalmente opero, entendeu? Tenho meus monitores aqui onde eu estou fazendo. E assim, o que eu passo para as pessoas, as palavras que eu passo para a pessoa tem que estar com vontade de aprender. Não é porque ela quer ser o que eu sou, sabe? Tipo, eu tento passar o máximo de importância ali para a pessoa, para que ela mude. Porque geralmente o que acontece? As pessoas vêm psicologicamente, mentalmente, financeiramente machucadas, né, do mercado financeiro, justamente por esse tipo de propaganda. E a gente precisa reconstruir todo o emocional desse investidor para a pessoa começar a entender como funciona realmente o mercado financeiro. Né? Que não é, você não vai dobrar o seu dinheiro da noite para o dia, não é fácil. Até consegue, mas a probabilidade é muito pequena. A chance de você perder esse dinheiro da noite para o dia, né? Então, para a gente trabalhar, eu acho que é mais importante a gente ter essa visão, né? Pé no chão, que você consegue, mas tem que trabalhar muito, né? Tem que trabalhar muito a parte psicológica e a parte técnica, sabe? Eu mesmo passei por muito problema, né? Muitos problemas no início, então eu observei muito, né? Como você falou, eu entrei em depressão, sabe? A dor da perda acaba fazendo com que você fique fica anestesiado, sabe? Quando você perde muito, você fica anestesiado com essa dor e acaba operando cada vez mais, cada vez maior. E isso, né, o famoso overtrading, aí a gente acaba sofrendo muito. Né? E quando chega no final do dia, acabou. Você perde aí um carro, ou uma parte do carro importado, e para você recuperar isso aí depois é muito difícil. Então a gente tenta trabalhar essa parte emocional, né, gente? Eu acho muito importante na hora de você operar. Professor Marcos, queria que tu complementasse esse comentário do Mikhail, bem pertinente. Absolutamente. É excelente, Michael, você trazer esse tópico, porque as cicatrizes realmente a gente fala muito de criar o right mindset para o trader, né? Ficar calmo, fazer exercício, preparar o trade, tudo certinho. Mas às vezes a gente esquece da bagagem que a gente carrega como pessoa, né? Não apenas como trader, mas como seres humanos. E essas cicatrizes, se elas não forem bem cuidadas ou não estiverem no momento certo, elas vão trazer, na hora que você está exatamente vendo um prejuízo no seu trade, aquela cicatriz, aquela memória daquela perda, ali atravessa e aquela dor vai fazer com que você, eventualmente, entre em pânico ou queira investir mais e mais, como overtrade, como você disse. Então, lidar com essas cicatrizes é realmente um ponto absolutamente crucial. E eu acho que todo trader passou por esse processo de lidar com perdas e tratar os bons traders e os que fazem sucesso são traders que eu acho que conseguiram lidar com essas cicatrizes, para usar o exemplo do Nelson, né? Essas dores, essas perdas que criaram dark side dentro da gente, dá um outro alimento para que ela não possa não atrapalhar nossas decisões do dia a dia. Exatamente. Por favor, vai lá. Só complementando o professor. Não, segue lá. É algo que a gente realmente sempre passa por isso. Quando você tem uma dor muito grande, você tem uma ferida, né, que você causa ali no mercado financeiro, quando você abre uma operação, você lembra daquilo. Né? Quando essa operação começa a voltar, não vai a seu favor por algum motivo, você vai lembrar daquilo ali. Entendeu? E aquilo aí vai te alimentar. Subconscientemente, o seu subconsciente vai falar o seguinte: cara, você vai errar de novo. O que você está fazendo aí? Entendeu? Sai dessa operação. Então você acaba hesitando a não executar a técnica perfeita, ou você sai antes, né? Ou você, pior, tira uma saída técnica, um stop loss, que a gente geralmente tenta usar, né? E acaba sofrendo muito mais essa perda, né? Então são feridas que o subconsciente acabam te relembrando, né? E é um detalhezinho só, gente, que eu vou trazer para vocês, que eu sempre gosto de falar. Desculpa, eu falo muito, né? Tô falando muito. Não, vai lá, estamos curtindo. É a questão da gente ter o nosso subconsciente, ele é completamente contra o mercado financeiro. Então, a partir do momento que você abre uma operação, o seu subconsciente começa a brigar com você. Para pensar, né? A gente sempre teve aversão a risco, né? O ser humano chegou até onde a gente está hoje, né? A tecnologia, a gente saiu dos homens da caverna e evoluímos porque a gente tem aversão a risco, a gente tem medo do escuro, a gente tem medo do imprevisível. Então isso está no nosso DNA até hoje. Então a partir do momento que a gente abre uma operação, é aquilo ali, é o imprevisível, você assumir um risco.
Então o seu subconsciente começa a brigar com você. Então a partir daí as emoções começam a entrar em conflito com a razão, né? E isso realmente é algo que você tem que, se você entende, talvez você consiga dominar um pouco melhor as suas operações, até mesmo suas emoções, sabe? Eu acho bem importante esse detalhe. Olha, bem interessante essas colocações de vocês, e eu ainda quero agora ampliar esse cenário. Isso a gente está falando, a pessoa, ela com a sua operação ali no seu universo, mas esse tipo de sentimento, esse desequilíbrio emocional, não vou chamar de desequilíbrio, vou chamar de despreparo e a falta do controle do seu estado emocional. Isso pode tomar proporções mundiais, inclusive. Eu tenho uma manchete aqui, ela não é nova, então eu não vou dar os dados, eu só vou ler a manchete. Olha só que interessante. Pânico de recessão global derruba bolsas e faz dólar fechar em alta. Como isso é possível? Assim, o sentimento começa aqui nas pessoas e aquilo ele ecoa, ele reflete e pode derrubar bolsas em nível mundial. Então, queria que vocês comentassem um pouco do poder desse reflexo, que é super sério isso. E no fim, se você for... Desculpa, complementar minha pergunta. Se você for voltar para trás e ver onde é que estava a origem desse sentimento, desse problema, às vezes nem era tanto para tanto. Só que aí o pânico, sabe? Toma conta. Giovana, nesse sentido que eu acho interessante comentar, é que como o professor Micael comentou, e o Marcos também vem batendo muito nessa tecla, é que nem só de razão vive o homem, mas ele vive da emoção. Dentro disso, a gente pensa assim, a gente comenta muito sobre o indivíduo, porque o indivíduo, ele fala com o vizinho, que fala com o outro, que fala com o outro, que fala com o município, que fala com o estado, e uma coisa vai gerando um efeito dominó que sim, vai afetar o mercado. Da mesma forma que tem essa manchete, nós temos exemplo aí da GameStop. A GameStop foi uma situação que aconteceu agora há pouco tempo nos Estados Unidos, onde as pessoas, através do Reddit, elas foram se comunicando e acabaram derrubando, aí fizeram o que eles chamam no mercado de short squeeze, né? E acabaram aí causando tanta polêmica mundialmente falando que isso aí quase virou moda no Brasil, as pessoas queriam fazer isso com um outro papel no Brasil. Mas, ou seja, no tópico, a coisa começa pelo indivíduo, passa para um pouquinho maior ali, que é a comunidade, vai se tornando, e se pegar num cara que é um pouquinho mais famoso, que tem uma certa influência, ela pode sim impactar o mercado, que inclusive agora, até o professor Micael pode comentar sobre isso, mas também agora, nós estamos vivendo uma nova situação, aonde que as pessoas estão falando do inverno da cripto. É um cenário novo agora que ninguém sabe o que pode acontecer, mas um boato começa aqui, passa para lá, e aí um já começa a derrubar o papel, isso não tem fundamento algum, mas aí sim entra as emoções, né? Que aonde o indivíduo que desconhece esses fatores e que não tem ali como segurança uma prática, um conhecimento da emoção particularmente falando, e principalmente um acompanhamento do cenário periodicamente dentro de um nível de experiência, de educação, responsabilidade, principalmente com suporte de pessoas sérias, como a própria BMC News tem feito, o que acontece? Vai gerar esse efeito catastrófico, vai impactar. Exatamente. E pessoas que estão aí completamente por fora vão sofrer muito. Mica, prossiga. Muito verdade. Exatamente, né? Quando uma pessoa fala, né, de um exemplo, né, do inverno cripto e 100, 200, 100, 1000, né, 10 mil pessoas começam a replicar esse negócio do inverno cripto, por mais que eu não faça ideia do que seja, eu também vou acreditar. Tipo assim, pô, é verdade, tá todo mundo falando, quem sou eu para falar que não existe ou que não vai acontecer? Né? Então, basta assim, se você está trabalhando ou você está exposto a alguma coisa relacionada à criptomoeda ou quer se expor a alguma parte relacionada à criptomoeda, alguma parte do seu capital, seria interessante você pesquisar o que seria o inverno cripto, né? Que nomenclatura é essa? Que tudo no mercado de criptomoeda é novo. Né? Se a gente parar para pensar, o mercado de criptomoeda, na proporção que tomou hoje, é novo. A gente tem 2, 3, sei lá, a gente tem menos de 10 moedas que são antigas, mas eu pego para analisar o gráfico da maioria das criptomoedas que estão
em alta hoje, se botar no gráfico semanal, nem média de 21 períodos tem ainda. Tá? E saíram de 10 centavos, foram para $200 e nem apareceu a média de 21 períodos, ou seja, não tem nem 21 semanas atrás do preço atual para a gente gerar uma primeira média. Onde está a média de 21 períodos? Então, é tanta coisa nova, né? Cada dia cada mês que passa muda muito, né? Tanto que o valor financeiro negociado no mercado de criptomoeda é absurdamente alto, né? Eu estava até fazendo essa comparação na sala ao vivo, né? Onde teve um dia de pânico ali do Bitcoin, onde ele fez uma queda muito forte e acabou voltando na mesma hora, no mesmo minuto. Aqueles 2 minutos negociados no Bitcoin tinham o mesmo peso de um dia inteiro negociado no Ibovespa. Então, Uau. era um negócio absurdo, astronômico, assim. Então, a gente vê que é muito dinheiro envolvido. Que coisa que em 2010, 2013, a gente não fazia ideia do tamanho. Então, eu acredito que coisas que aconteceram em 2010, 2013, às vezes não vai ter um reflexo agora, entendeu? A ideia dos halvings, da questão da mineração mesmo, das criptomoedas, tomam proporções completamente diferentes pelo fato do valor negociado financeiro estar muito alto. É um negócio extremamente gigante, né? E aí eu paro até para pensar, desculpa só para complementar, eu paro até para pensar, será que a gente está numa bolha? Será que a gente não está? A desculpa vai ser o inverno cripto? Sabe? Tipo, eu simplesmente, pelo volume negociado, cada coisa que aparece todo dia tem muita novidade, né? Eu não consigo parar de estudar, por exemplo. Entendeu? Exato, eu ia combinar isso. O remédio é a informação, mas é tão rápido, isso é tão dinâmico que todo dia a gente tem uma informação nova, algo novo sobre o universo cripto, né? É muito grande, assim. Às vezes eu comecei a estudar uma coisa e aí aparecem 3 caminhos. Eu anoto, cara, tem que estudar isso, isso e aquilo. Aí eu começo a estudar o primeiro caminho, o primeiro item, e aparecem mais 5, sabe? Aí quando você vê, você fala, cara, é muita coisa. Você entra numa deep crypto, né? Sim, nunca mais volta. Criptomoedas que, cara, quando você vê, você tá vendo, sabe, tipo, nem sabe por onde você começou. Então é muita informação. Nunca mais o cara volta para casa, nunca mais o cidadão volta para casa. É muito difícil. Fragiliza o processo de decisão, né? Porque é tanta informação e tantas vias alternativas que complica. Eu só queria completar um raciocínio do Nelson, quando ele fala uma coisa que eu acho que, para mim, é extremamente relevante, que é tudo começa realmente no indivíduo, né? A gente fala de psicologia de massa, mas a psicologia de massa é ali o indivíduo, né? Estava conversando com o Nelson essa semana que como a gente podia refletir essa parte do efeito manada, do pânico no mercado, né? E tudo aquilo que a gente acredita tem um grau de confiança dentro da nossa mente, né? A maior parte subconscientemente, como o Micael estava falando, e quanto maior o grau de confiança numa coisa em que a gente acredita, menos sujeito a gente vai estar a mudar uma decisão ou mudar um comportamento daquilo que a gente acredita. Então, se eu acredito, por exemplo, que o Nelson é meu amigo e é uma pessoa de caráter ilibado, de super honesta, não vai ser uma notícia de bar que um cara disse, eu vi o Nelson fazendo uma coisa questionável. Eu dizia, eu não vou acreditar nessa pessoa. A minha confiança no Nelson é de tal ordem que eu não vou em nenhum momento questionar. Não vai ser um depoimento qualquer que vai me fazer mudar de opinião, nem mudar nenhuma decisão em relação ao Nelson. Agora, imagine se a gente pegar graus de situações, né? Você pega um trader profissional, por exemplo, que tem todo estudo, tem a preparação, ele coloca o trade e tem lá a notícia no jornal, um vizinho falando que agora é a bolha do cripto, etc e tal, mas você está lá com sua preparação e porque você se preparou, você está menos sujeito a acreditar naquela informação que você está vendo na internet, ou do seu vizinho, ou na mesa de bar. Agora, vamos pensar agora o cenário que, infelizmente, acontece mais do que o que a gente gostaria de admitir, né? A pessoa que não tem muita preparação nenhuma, investiu em cripto, em qualquer papel, na verdade, e, de repente, acontecem esses rumores. A bolha vai estourar, o inverno cripto. E aí, a outra pessoa fala a mesma coisa e traz outra informação, e aquilo vai avolumando o pânico, o medo. A pessoa, por não ter confiança naquela informação que ele tem, ele automaticamente vai poder mudar de decisão e de opinião, assim, como um vento, como um barco à deriva, né?
Então, acho que uma metáfora interessante que a gente estava usando outro dia é do papel das emoções em relação a um marinheiro experimentado. São dois aspectos que a gente pode pensar do marinheiro, né? O marinheiro está num barco, e um bom marinheiro, ele sabe controlar, obviamente, o barco, vai tentar ajustar a vela, o leme, etc e tal. Mas esse marinheiro, ele não vai para lugar nenhum importante se ele não souber para onde ir. Ele precisa saber onde ir, e só se ele souber para onde ele quer chegar, que as habilidades dele serão úteis. Se ele não souber para onde ele quer ir, ele vai para um lado, depois vai para o outro, depois vai para um lado, depois vai para o outro. Não adianta ele ter capacidades racionais magníficas. Ele não vai saber. E, de outro lado, um marinheiro não experimentado também não vai para lugar nenhum, porque ele não vai saber controlar o barco. Então, eis aí o retrato do ser humano e por consequência, do trader também, né? Bem interessante. Nelson? O que eu acho interessante nessa metáfora é que no mercado financeiro tem uns caras que eles estão no navio, estão indo para a direção certa, não sabem o que estão fazendo, mas estão indo na direção certa e estão celebrando, porque como você vai explicar para um novato que chegou hoje, que não tem ali assistência nenhuma a respeito da parte técnica, não conhece nada do mercado, e ele está ganhando dinheiro? Então ele vai subir no stop, ele vai treinando a mente dele, ele vai desconhecendo o mercado, vai ganhando dinheiro, até que um dia ele é surpreendido por uma super onda, que vai engolir ele inteiro, porque ele não estava consciente das técnicas, das referências e de tudo aquilo que compromete o jogo todo no mercado financeiro. O que eu acho que é interessante a gente saber é que a gente precisa buscar algo simples que todos se identificam. Por exemplo, uma das grandes ferramentas que eu acho que todo novato que está chegando no mercado deveria entender hoje, nunca aposte suas moedas todas. Coloca uma parcial somente do seu dinheiro naquilo. Aquilo ali, por exemplo, 10% do seu capital, se você vai utilizar para você desenvolver essas técnicas, acompanhe só o setor do mercado financeiro. E como nós falamos no episódio passado, tente procurar informação, como o professor Micael está nos alertando. Porque isso é de extrema importância e não ficar procurando em redes sociais o que vai dar 10, 20, 50% no dia, porque ninguém não tem bola de cristal. A gente precisa aprender a olhar o mercado e acompanhar aonde o mercado não está mentindo, que é o gráfico. Acompanhe os gráficos, que os gráficos vão dizer a direção do mercado, é a bússola, mas principalmente, aí como o Marcos nos alertou, temos uma direção, né? Termos uma direção. Você quer esse dinheiro para quê? Você está nesse mercado para quê? Qual que é o teu objetivo? Para você ser mais o quê? Exato nas suas entradas, nesse setor, né? Mais compreensivo sobre o que você está fazendo. E aí, nesse sentido, você não só vai ajudar você, mas eu tenho certeza absoluta que você não vai ver esse tipo de loucura que está acontecendo no mercado financeiro hoje em dia, que a gente está possivelmente vendo pessoas aí de CPFs novos que entraram, que hoje estão aí retirando dinheiro aí de fundos e coisa e tal, que está negativamente, que está perdendo dinheiro, não quer nem saber, e vai sofrer, e outros vão, e vai gerar essa coisa, essa inconsistência sem sentido. Sim, com sentido, mas ao mesmo tempo sem sentido, eu creio. É isso aí, Mica. Eu com certeza você já viu muita coisa aí junto aos seus alunos. Não conta o nome, claro, mas alguma história interessante que tu tem para compartilhar com a gente? Assim, a gente vê que tem determinados, eu chamaria assim até de escola, né? Tem escola de 2019, teve a escola de 2020, porque o que acontece? Teve alunos assim que vieram me procurar em 2020 que começaram em 2019. Em 2019 foi um ano muito direcional, então a pessoa surfou uma tendência, mas ela surfou uma tendência sem saber que ela estava numa tendência. Então o que acontece? Teve um aluno meu, né, que veio conversar comigo que antes da crise do coronavírus, né, a grande queda do coronavírus em março de 2020, ele sempre comprou CVC. Ele ficou o ano de 2019 inteiro comprando CVC. E ele se achou o trader, né? Porque ele sempre comprava CVC e ganhava dinheiro. Passava 2, 3 semanas, ele retirava 5% do que ele aplicava. Então ele começou fazendo isso com 50 mil, aí depois colocava 100 mil, aí depois colocou 150 mil, 300 mil. Aí chegou um momento que ele colocou um pouco mais do que 500 mil na época. Só em CVC, sabe? Tipo, sem ter noção nenhuma do que estaria acontecendo. E ele não usava nem gráfico, não usava stop, não usava nada. Simplesmente comprava especulativamente e esperava subir 5% e retirava.
Então, veio a crise do coronavírus, onde o CVC, infelizmente, teve uma queda muito maior, porque foi, né, a questão do setor de turismo foi muito afetado, né? Então, a ação saiu de um pouco mais do que R$55, se eu não me engano, foi buscar os R$6. E ele não usava stop. Então, todo o dinheiro que ele fez em 2019, sem técnica, ele acabou devolvendo. E muito mais, né? E muito mais do que ele ganhou. Então, ele foi de um capital de 500, um pouco mais do que R$500 mil, né? Valendo 55 para R$6, ou seja, uma queda de um pouco menos do que 90%. Então, ele viu 500 e alguma coisa mil reais valerem 50, 60, 70 mil reais no máximo. Então, é uma queda muito alta, que o máximo que a pessoa consegue fazer nesse momento é preço médio, entendeu? Então, só a cada vez piorando mais o buraco, né? Porque o preço médio você não faz nos R$6, a pessoa faz aonde? Com 40, tá barato, né? Comprei 55, 40, vou comprar mais. Aí bateu R$30, vou comprar mais. Aí bate R$20, vou comprar mais. E acaba o seu dinheiro. E o negócio continua caindo. O problema é que você começa a ficar... não consegue dormir mais, né? A pessoa não consegue dormir mais, porque vira 10, vira R$6. E aquele dinheiro que você tinha acabado de colocar, por mais que você faça preço médio, né, que você coloca algo próximo de, sei lá, 800, 900 mil reais, o negócio continua derretendo, né, é algo que a pessoa às vezes não aguenta. E vai sair aonde? Logo no fundo de tudo. Quando o negócio vira R$6, está todo mundo falando que CVC vai quebrar, que o mercado nunca mais vai voltar ao mesmo, que, sei lá, o coronavírus não vai acabar no ano, só vai acabar em 2027. Começam os rumores, né? Aí o cara fala assim, cara, isso vai acabar, vai quebrar, vai virar centavos. Aí o cara vende nos R$6. E aí depois o negócio tudo volta a subir, né? De forma muito rápida. Então isso acaba... Cara, infelizmente é onde as pessoas entram, né? É isso. Infelizmente é o que acontece. Então, depois disso tudo, a pessoa vem me procurar. Entendeu? Então, para você explicar para ela por que ela ganhou dinheiro em 2019 e por que ela perdeu o dinheiro em 2020, a pessoa começa a entender, né, que por mais que você não queira operar de forma uma análise gráfica, pelo menos você precisa saber onde você tem que sair, entendeu? Eu acho que é o mais importante. Se perder determinada região ali, eu vou precisar sair, porque eu estou trabalhando de forma especulativa. E como você está trabalhando de forma especulativa, você tem que, se der errado, se perder alguma região técnica, você tem que sair fora. Entendeu? Você não tem que ficar sonhando com uma posição de especulação, porque tem ativo que não volta, gente. Entendeu? Não adianta fazer preço médio em qualquer ativo. Então são coisas que... Pode falar, gente, que eu falo muito. Pode... Fala mais, professor. Pode falar que a gente está aprendendo. Eu só estou anotando tudo aqui. Aproveitando seu exemplo, isso é uma coisa interessante, né? Você começou a sua fala no começo do programa falando da importância de se conhecer, né? E aí você está contando esse caso dos investidores que pegaram e compraram um papel e surfaram a onda, pode ser Bitcoin, pode ser CVC, no caso desse exemplo que você trouxe, e a pessoa, é natural do ser humano, né? A pessoa se acha o investidor, porque ele está fazendo dinheiro, está fazendo 10, 20, 30, 50% no ano, ele diz, puxa, eu sou magnífico, eu tô dominando esse mercado. Quem disse que não era fácil? Pois eu estou aqui triunfando, né? E depois toma essa dor toda, né? Eu acho que talvez esse inventário psicológico que a gente pode fazer é uma pergunta muito simples às vezes. Tá, eu estou fazendo dinheiro no mercado financeiro eventualmente porque estou surfando uma tendência, mas eu estou ganhando mais do que o mercado? Essa é uma primeira pergunta que parece muito simples, né? Mas se você só está surfando uma onda e você não fez nada além de surfar uma onda, quais são as suas qualificações como trader propriamente dito, né? Acho que é uma pergunta muito simples que acho que algumas pessoas não fazem, né? Só ficam olhando para o PL e dizendo assim, eu sou muito bom. E são essas pessoas que vão tomar provavelmente, se derem azar, no futuro, vão acabar devolvendo bastante para o mercado. Cai na ilusão, né? Cai numa armadilha. Cai na armadilha de que ele é bom, né? Que, na verdade, ele não aprendeu nem o princípio básico de análise técnica. Excesso de confiança. Excesso de confiança. Bem dito, exato. Eu achei uns exemplos bem interessantes aqui, como uma decisão, às vezes, né, de um líder político, governamental, também pode mexer. Quando Fernando Collor aqui noticiou o confisco das poupanças aí no Brasil, o mercado entrou num colapso aí, como resultado, o Bovespa apresentou uma queda, gente, de quase 21% de um dia para o outro. Então, uma fala de um presidente mexeu com o mercado, todo mundo panicou, derrubou a bolsa.
Outra aqui que foi super interessante, Black Monday, em outubro de 87, essa história é bem conhecida até, registrou maior queda do Dow Jones, que é a principal bolsa de Nova York. O Brasil sentiu esses efeitos aqui nos Estados Unidos e começaram a surgir polêmicas sobre contratos futuros e possíveis erros no sistema e tal, no programa. Bovespa despencou também quase 20%. Então, esses são os rumores que podem provocar essa onda que vocês estão apresentando, que vocês estão falando, né? Giovana, teve até um caso de uma falha técnica de um rapaz na SAP, que ele apertou algum botão errado e o mercado caiu 10% em um minuto. Isso. E depois voltou. Simplesmente... Oh, my gosh. Né? Não foi isso, né, professor Micael? Não houve isso? Olha, eu vi... Foi quando isso? Você lembra ou não? Eu não lembro exatamente, mas acho que eles deram esse nome de... Acho que foi Flash Crash, não foi? Flash Crash, foi, exato. Flash foi o Crash, Flash Crash. Exato. Exatamente. Tivemos a bolha... tivemos a dot-com bubble também, que foi a bolha do .com. O crash de 2008 também. E o que é mais interessante... A bolha da internet. E naquela época eu conversei com alguns investidores aqui nos Estados Unidos e eles diziam assim, não tem problema, pode cair que volta tudo. Mas não é desse jeito, às vezes não volta. Nós já estamos com um caso aí, agora um exemplo recente pode ser a Magazine Luiza, certo, professor Micael? Magazine Luiza, ela não quer descansar a queda que ela está tendo. Exatamente, cara. Assim, subiu muito, né? Subiu muito. Tem alguns porquês assim, que a gente pode tentar enumerar o motivo da queda, né? Exatamente o motivo da queda, acho que ninguém sabe, tá? Isso aí é questão do mercado mesmo que está precificando esse valor, né? Mas a gente poderia enumerar alguns motivos aí dessa queda de Magazine Luiza. Mas é aquele negócio que eu sempre falo para as pessoas. Você acredita na empresa, né? Se você quer trabalhar de forma de longo prazo, dá certo, tá? Dá certo, mas só que você vai precisar de 10, 15 anos para você surtir esse efeito. Você precisa conhecer as empresas, investir em empresas que você acredita, que você sabe que ela vai estar sempre valorizando, evoluindo. Então, é uma forma de você trabalhar, é um tipo de investimento que você vai fazer. Completamente diferente de uma forma especulativa, onde você quer olhar o gráfico ali, um gráfico semanal, um gráfico diário, e você conseguir surfar uma onda. Você identificar movimentos, entrada de fluxo, comprador, uma corretora em específica fazendo uma compra muito grande. Então você consegue identificar que aquilo ali pode mover o mercado e você trabalhar aquilo ali. Então é uma forma especulativa. Se der errado, você precisa sair. Você não pode confiar, por exemplo, vou comprar IRB. Desculpa, tá? Não tenho nada contra a IRB, mas ela está caindo muito tempo e está completamente na mão de pessoa física, né? Então, vou comprar IRB. E se der errado, você vai sair? Entendeu? Não, continue comprando. Sabe? Tipo, ou você... Aí vira longo prazo. Sabe? Aí você quer trabalhar a longo prazo com um ativo que você não sabe nem se vai voltar a subir. Então são duas coisas que as pessoas não podem juntar, que acaba acontecendo. A pessoa começa trabalhando de forma especulativa, dá errado e vira investimento de longo prazo. Longo prazo, é verdade. Então são coisas que são completamente diferentes. Você trabalhar de forma especulativa é forma especulativa, longo prazo é longo prazo, gente. As duas dão certo, basta você estudar direito, se especializar naquilo que você gosta, né? É que, na verdade... Eu ia dizer isso, voltou, desculpa, Marcos, voltou em tudo que a gente fala, na base, que é informação, né? Estudo, preparo, informação. Pode concluir, Marcos. Não, é engraçado, porque essa transformação o trader que vira investidor de longo prazo, na verdade, o Nelson chamou isso a atenção no programa passado, né? Na verdade, é a avestruz que bota a cabeça dentro do buraco, porque ele não quer sentir a dor, né? Então ele diz assim, tá bom, eu não quero mais ser o day trader porque eu vou ser investidor de longo prazo, mas na verdade o que ele não quer é realizar o prejuízo e aceitar a dor de que fez um mau negócio, né? Então, fica para longo prazo, ele não olha mais as cotações, esquece daquilo ali e, na verdade, empurra a dor para debaixo do tapete, né? Finge que não está ali, né? Se você não vendeu, você não perdeu, não é esse o ditado? Exatamente. Assim, na esperança. Eu vi até uma imagem dessas na internet há alguns anos atrás, né? Que era um monte de porcelana chinesa, né? Dentro de um armário. Só que essa porcelana chinesa estava tocando na porta, né? Ou seja, ela tinha caído e ela estava virada para fora e estava encostada na porta. Ou seja, a portinha, né, do armário estava fechada. E era de vidro, né? E você conseguia ver lá dentro. Então, tipo assim,
você tem a porcelana chinesa, entendeu? Mas só não pode usar, né? Porque se você for abrir o armário, ela vai quebrar, enfim, né? Então, é algo que a gente consegue também levar para o mercado. Muita analogia a gente consegue fazer, né? Trazer do mercado. E algo também que é uma coisa que eu presenciei muito próximo, uma pessoa muito próxima a mim, né? De família quase, praticamente, onde ela trabalhou uma época flipando, né? Ou seja, comprando o IPO, o lançamento da ação na bolsa. Então, estava dando muito certo, né? Uma época a pessoa conseguia fazer 10%, 20% em 2 dias, em um dia. E até mesmo no lançamento, né? Em minuto, assim, você comprou antes e vendia no lançamento. Então, teve uma época que começou a dar errado. Então, teve uma ação, se não me engano, da DMVF, né? DMVF, uma ação de farmácia, né? E essa pessoa comprou. E deu errado esse lançamento e não começou a subir como a pessoa esperava. Ao invés de ela sair dessa operação porque deu errado, ou seja, começou a trabalhar de forma negativa, você precisa sair desse tipo de investimento quando você está flipando. Não, a pessoa continuou lá achando que ia voltar, na esperança. E aí veio falar comigo, pessoa próxima de mim, sabe como eu trabalho, conheci meu trabalho, né? Fez o meu treinamento, tá? Mas, enfim. E a pessoa, eu expliquei, falei assim, ó, cara, a tendência é de baixa, tá? Eu jamais estaria posicionado nesse papel, tá? Mas se você acredita nesse papel, se perder o valor dos R$10 ali, você sai fora, tá? Porque daí vai continuar caindo. Aí ele ficou, passaram-se meses do lançamento. E aí perdeu os R$10. Eu falei, putz, cara, tá vendo? Ainda bem que você saiu, né? Ele falou assim, não, o banco tal falou que o preço justo dela... Não, aí a pessoa, sabendo que está perdendo dinheiro, ela acredita num site falando que o Banco X falou que o preço justo são R$22, ela está custando 4, então ele vai ficar segurando até virar R$22. Aí, cara, sabe, tipo, você vê que independe, cara, de se você tem uma pessoa que tem conhecimento do seu lado, que está te ajudando. É do pessoa, cara. É psicológico, gente. É psicológico. Olha, eu só quero dizer o seguinte, que essa pessoa está assistindo o programa e sabe que tu tá falando dela. Provavelmente. Gente, esse programa tá demais. Se deixar aqui, a gente continua falando até 2 horas, mas estamos chegando ao fim do nosso horário. Com certeza a gente vai voltar nesse tema, porque é um tema que rende bastante, né? O comportamento do investidor. Eu quero agradecer muito a presença dos nossos convidados, professor Marcos Bulcão, filósofo, doutor em filosofia, tem muito conhecimento, autor de 5 livros, atualmente está se dedicando aos estudos de psicologia de mercado e o papel das emoções nas tomadas de decisões. Marcos, obrigada, tá? Pela tua companhia, sempre muito agradável. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. Micael, prazer em conhecê-lo, foi muito bom estar com você e beber de sua experiência. Que legal. Nelson Costa, também um investidor voraz, um cara extremamente inteligente, querido demais, é um retail trader profissional. Que mais? Doutor em filosofia também, Iron Man, uau, sou super fã aí. Obrigada, tá, por estar com a gente, sempre trazendo aí esse bate-papo animado e gostoso aí que você traz. Obrigada. Para mim é uma satisfação estar aqui com o Marcos, com você novamente, Giovana, mas estar aqui com o professor Micael hoje é uma honra, falar publicamente meu respeito por ele e para o professor Palex, e dizer ao nosso público, os telespectadores, que tem gente séria nesse mercado. Tá? Tem gente séria. Exato. Acompanhe a BMC News que vocês vão ver gente séria nesse mercado. Que legal. Obrigada mais uma vez. Micael Maximil, não posso errar. Micael Maximil, muito obrigada. O Maximil é analista CNPI da ATPalex. Obrigada por estar com a gente, aceitou o nosso convite, está aqui trazendo vários cases legais, contando a sua história. Obrigada, tá, Mica? Pô, beleza, obrigado, eu que agradeço, tá, a oportunidade aqui de conversar com gente pessoas, né, que tem tanto conhecimento também, a gente conseguir conversar, trocar uma ideia, é muito legal, né, esse bate-papo mesmo, quase informal, né, a gente mesmo, exato. Muito legal, tá, gente, poxa, agradeço o Marcos também, prazer conhecer, Nelson, obrigado, tá, também, Giovana, tá, um prazer aí, obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigada, rapazes. Até uma próxima. Essa foi mais uma edição do nosso BMC Connection, hoje abordando o comportamento do investidor, que a gente sabe que isso mexe com muitas emoções, haja coração, haja cabeça no lugar para ter
um trade eficiente, com sucesso, e é isso que a gente deseja. E mais ainda, a gente quer que você fique com a gente aqui na BMC, que é um canal puro, um canal sem viés, um canal independente, que traz informação que gera valor, a informação que vai ajudar você a investir, a tomar as melhores decisões. Então, fique com a gente. Eu sou Giovanna Locatelli, sou correspondente internacional da BMC News, moro aqui nos Estados Unidos, e é isso, esse foi mais um BMC Connection para você. Até a próxima.